Jornal da Rede Alesp conversa agora com Francisco Almeida, mestre em tecnologia nuclear do IPEM da USP. Ele fala sobre radiologia e o combate à Covid-19. Olá, doutor Francisco, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, bom dia a todos. Estou à disposição de vocês. Doutor Francisco, gostaria que o senhor começasse explicando como o exame de radiologia, seja o raio-x ou a tomografia, pode contribuir no diagnóstico da Covid-19. Em relação, né, você ter uma imagem precisa da região pulmonar, que é o grande foco, né, de importância para essa doença, né, viral e que atinge a região pulmonar. Então, a tomografia ela vem de encontro a trazer imagens muito verdadeiras para que o médico consiga ter essa precisão diagnóstico, né? Que podemos dizer que são exames em fatias, né? O médico consegue ver precisamente. Já o raio-x, ele é mais um exame inicial para verificar se há algum tipo de lesão pulmonar ou não. Então, a radiologia ela entra nesse propósito, né? De mostrar exatamente o que está acontecendo por dentro desse cliente que está acometido com o coronavírus. Quais são os sintomas apresentados aí pelo paciente que devem chamar a atenção para que seja realizado o exame? Segundo a Organização Mundial da Saúde, né, e também do Ministério da Saúde, a radiologia, todos os clientes, né, todas as pessoas que estiverem internadas, elas já estão com problemas respiratórios. A radiologia em si, ela só vai trazer para o médico a certeza da lesão e quanto que essa lesão já está na região pulmonar. Então, é nesse ponto que a radiologia entra para dar a certeza de quanto esse pulmão já está alterado. Gostaria de saber se o senhor tem algum dado a respeito da quantidade de pacientes infectados pelo coronavírus que apresentam alterações nos pulmões. Em relação, né, aos clientes que estão acometidos com o coronavírus, todos os clientes, os pacientes em si, que estiverem internados, todos já têm lesão pulmonar. Por que isso? Né? Em característica bem simples de dizer, os sintomas do coronavírus ele tem o trato respiratório alto, que é os sintomas gripais, né, bem conhecidos, e o grande problema é quando atinge o trato respiratório baixo, que são os pulmões. É nesse momento que o cliente tem o mais grave dos sintomas, que é a falta de ar, e precisa de oxigênio. Então, a radiologia em si, né, pensando em um contexto de porcentagem, né, em todos os clientes, enfim, podemos dizer que todos os clientes que estão internados, eles precisam ter uma análise de diagnóstica, né, para verificar se essa região pulmonar já está afetada em grande concentração, ou até mesmo os clientes que já estão em UTI, internado, o quanto que está melhorando a região pulmonar. Então, é nesse momento que a gente pensa, né? Todos que estão internados já têm acometimento pulmonar, por isso que precisam de oxigênio. É possível diferenciar o quadro de pneumonia provocado pela Covid-19 de outras pneumonias? Pode sim. O Covid-19, ele traz a característica da pneumonia viral, né? Que tem esse aspecto já conhecido por todos, que é o esfumaçamento, né? Parece que o pulmão tá com esfumaçamento ao invés de estar preto, né? Que é o ar. Então, essa é uma característica clássica da pneumonia viral. Existem as outras, né? Que é a bacteriana, por exemplo, que ela traz outras características na imagem. E isso faz com que o médico tenha certeza de que é viral ou bacteriana, por exemplo, que no caso do coronavírus é a pneumonia viral, né? É importante que sejam feitos outros exames para fechar o diagnóstico da Covid-19 ou só com exames de imagem, como o senhor citou, já é possível identificar que aquele paciente está realmente infectado pelo novo coronavírus? Então, na realidade, o raio-x, a radiologia, né, seja a tomografia, raio-x, enfim, é o exame final, podemos dizer assim. Antes desse cliente, né, obviamente, adentrar o hospital, ele já fez o teste, que é aqueles testes rápidos, ele já fez o teste de sangue, enfim, ele já tem a certeza que tem a doença.
a radiologia, né, ela vai de encontro aos clientes que precisam de internação. Então, não, ela já traz uma certeza para o médico, né, em relação às lesões que já ocorrem no pulmão. Então, antes desse cliente realizar uma tomografia, né, que é o que está sendo solicitado pelos órgãos competentes, né, para uma avaliação médica interna desse cliente, então ele já está com a certeza, ele já tem coronavírus. A radiologia, ela traz a imagem de quanto que essa lesão já existe nesse cliente. Se é a ponto de uma internação em uma UTI ou uma internação em leito, né, em quarto, mas a característica, né, é entender o quê? Como que esse cliente está se portando mediante a essa doença. Então, o agravamento numa falta de ar, por exemplo, vem diretamente ao encontro da quantidade de fibroses que já ocorreu nesse pulmão. Então, há sim uma gravidade e as medicações, né, que os médicos fazem, enfim, de certa forma, precisa de um acompanhamento para verificar se está dando certo, se já teve, né, uma volta positiva do processo respiratório ou não. Então, é nesse momento que se age com exames, na realidade. Então, você está dizendo que a radiografia, enfim, a ultrassonografia, ela ajuda, então, a acompanhar de uma forma mais eficaz o estado do paciente e, a partir disso, o médico, o especialista, vai poder dar a medicação melhor para aquele momento, vai poder dizer o comprometimento, se o paciente está se recuperando adequadamente da Covid-19. Então, ela é fundamental nesse processo, né? Perfeito. Entre os exames, né, precisa deixar bem claro que é a tomografia computadorizada que é o exame ouro, né, que é o exame que se coloca à frente de entender o quê? O quanto esse cliente já teve a sua recuperação, ou até mesmo aquele que está internado inicial, o quanto que já está o agravamento. É claro que a direção médica, né, em relação as condutas, aí já entra em outro contexto. A tomografia, né, ela vai trazer para o médico a importância de entender se esse cliente necessita aí de uma longa internação, né, a mais do que indicado, se ele já está pronto para fazer a troca, né, do respirador mecânico para um oxigênio, o uso, né, do oxigênio de uma maneira através de máscaras. Então, e obviamente entender o cliente, né, no caso, minha falta de ar está em nível 5, por exemplo. Então é grave, não é grave. E dessa forma, só o cliente falando e os exames médicos clínicos, que é a ausculta, né, não é uma certeza para entender o quanto que já está grave a alteração que ocorreu no pulmão. Então, dessa forma, uma tomografia ela vai te dar certeza de como está o aspecto e aí o médico decide o quanto de porcentagem esse pulmão já foi ofendido. E a partir daí ele consegue ter uma recuperação. É claro, né, que o ato de aumentar ou diminuir dose de medicação, o prazo, né, o tempo aí de medicação, vai de encontro a diversos processos. Porém, é claro que se ele, o médico, né, entender como que está a evolução da doença nesse indivíduo, né, nesse cliente, é claro que ele vai tomar uma posição muito mais certeira e com certeza aí vai ser uma recuperação muito mais positiva, né? Então a radiologia ela está trazendo isso, essa importância de mostrar para o médico a evolução do quadro, se está melhorando ou se está piorando. E isso vem de encontro diretamente no ato do tratamento mesmo desse cliente. Gostaria que o senhor falasse um pouco com relação aos protocolos, quanto nesse manejo, né, do paciente e também com relação à higiene dos equipamentos. Dentro do setor, né, da radiologia, por estar sendo aí uma das características principais do hospital, mediante essa avaliação, os cuidados também aumentaram, né? Por exemplo, se o hospital
tem um setor de radiologia com diversas salas, geralmente uma das salas está sendo separada somente para pacientes com coronavírus já internados, né, ou em fase aí de tratamento inicial, para que outras pessoas não tenham contato com o mesmo ambiente, embora praticamente seja impossível não ter contato, mas evita-se sim a sala. Então, a higiene é o geral, né, é o básico de qualquer hospital ou qualquer data, né, que se fosse fazer o exame. Então, a higiene do equipamento, com produtos específicos hospitalares, tanto no equipamento, na mesa que esse cliente deita, no avental de proteção contra a radiação que ele usa. Então, esses cuidados estão sendo tomados de uma forma muito mais eficiente. E o protocolo que se usa, basicamente, está ligado com região pulmonar, né? Então, pode-se dizer que, embora tenha uma radiação ionizante, o raio-x em si, né? Não importa que seja a tomografia, a radiação é a mesma do raio-x. Então, está sim sendo um manejo, né, de todo esse processo com segurança, protegendo o cliente contra a radiação, diminuindo dose e assim por diante. Então, todos os protocolos mediante a essa situação estão sendo tomados. Até a repetição dos exames, que em alguns casos há necessidade, tem sim uma certa preocupação de dias que pode ser feito, o tempo que pode se expor o cliente, e dessa forma não se preocupar somente com a pandemia, né, o coronavírus, mas também se preocupar com esse cliente que vai precisar fazer um exame que tenha radiação. Então, precisa sim tomar um cuidado, e esses cuidados estão sendo protocolados. Então, dessa forma, há uma segurança, né, em todo esse processo. Francisco, eu queria saber, dentro do contexto da pandemia, qual a porcentagem, né, de cada 10 radiografias que vocês tiram hoje, quantas estão associadas, em média, na prática, na sua prática, de uma maneira geral, qual porcentagem está associada à Covid, né, da quantidade de radiografias? Aumentou muito? Pensando assim em movimento nos hospitais por problemas respiratórios, né? Claro que dentro desse grupo, né, de colegas que trabalham, eu posso dizer para você que sim, aumentou bastante a presença, né, de clientes, enfim, com processos respiratórios. Mas o raio-x em si, ele não te dá uma certeza primária do processo. Não dá para falar esse cliente tem coronavírus com uma imagem de raio-x, né? Então, o que acontece? Há uma necessidade desse cliente estar internado para ter um acompanhamento certo do processo. O que nós podemos dizer na área da radiologia em geral é que, às vezes, um raio-x de um cliente que já está sentindo aqueles sintomas de gripe forte, né? Que já tem aquele início de falta de ar, enfim, e o médico ainda não solicitou, por exemplo, né, os testes, do qual geralmente se faz primeiro, né, para ter a certeza. Então, podemos dizer que, assim, aumentou sim o movimento, né? Não é um movimento comum, podemos dizer, seja hospital particular ou público, dos colegas, né, de nós que trabalhamos aí com esse contexto. Então, podemos dizer que, se for colocar em porcentagem, não existe esse número, né, de forma inicial. Então, como esses exames são feitos para ter a certeza de lesão, então posso dizer que todos que são feitos para pacientes com coronavírus, todos têm lesões pulmonares, sim, né, que é a característica dos internados. Agora, se for um cliente que simplesmente tem febre, falta de ar, alguma coisa do gênero, que o médico pede um raio-x, esse raio-x ele não dá a certeza se é coronavírus ou não. Ele vai te mostrar na imagem que existe uma lesão no pulmão. Agora, qual é essa lesão? Então, precisa, sim, de certezas, que aí entra com análises clínicas, né? Que são os exames que estão sendo feitos com sangue, enfim, para ter a certeza. E, a partir daí, esse cliente interna. Aí é feita a tomografia, que, de certa forma, vai dar a certeza de quanto tem de lesão, mas já existe a confirmação de que o indivíduo, né, a pessoa, já tem o coronavírus.
Tá certo. Gostaria de agradecer o Francisco Almeida, que é mestre em tecnologia nuclear do IPEM, da USP, né? Falando aí sobre radiologia e combate à Covid-19. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada. Obrigado e bom dia a todos. Bom dia.